O pé de maracujazeiro não está produzindo frutos, mesmo colocando flores e tendo polinização. Esse é o problema que está acontecendo com esse pé aqui de maracujá. É exatamente isso, ele não está produzindo frutos, mesmo tendo já a constatação que está tendo a polinização natural através da abelha mamangava, que eu já observei aqui, e também a polinização manual está sendo feita. E mesmo assim, ó, vocês podem perceber que está acontecendo isso aqui. Ó. A flor não segura, ela cai, mesmo sendo polinizada pela mamangava, como eu falei, e manualmente. E aqui ó, fica só o lugar da flor, não produz fruto. No vídeo anterior que eu fiz, eu falei sobre as diversas possibilidades que isso pode acontecer, mas hoje a gente vai falar de outra possibilidade, que é uma possível causa desse problema aqui. Principalmente se você tiver só um pé de maracujazeiro. Olha aqui a flor. É polinizada, mas não segura. Isso pode ser por conta de um problema chamado autoincompatibilidade genética no maracujazeiro. Isso acontece muito nessa espécie de maracujá, que é o maracujá amarelo, maracujá azedo, né, que é o mais comum da gente colher, de plantar e colher e vender nos mercados. Isso aqui acontece principalmente quando você tem só uma planta no seu quintal ou na sua propriedade e essa planta ela não tem a capacidade de se autofecundar. Mesmo com esse pólen chegando na parte feminina dessa flor, ela não consegue se autofecundar, ou seja, mesmo o pólen polinizando, ele não gera o fruto. Isso é um problema que a gente chama de autoincompatibilidade genética. Isso é um problema relativamente comum em pés de maracujá, como esse aqui, que é um pé de maracujá amarelo, e quando você tem só uma planta. Por isso que esse problema aqui pode ser resolvido da seguinte maneira: você plantando duas plantas de maracujazeiro, uma perto da outra, tá bom? Pelo menos duas plantas. E um detalhe importante, que essas duas plantas sejam de mães diferentes. Então você pega uma semente de um fruto de uma planta, depois pega as sementes de um fruto de uma outra planta. Que dessa forma, quanto mais diversidade genética a gente tiver, menos a chance de ocorrer esse tipo de problema aqui. Então, tenha pelo menos duas plantas de mães diferentes, tá bom? Que isso vai possibilitar uma diversidade genética e vai evitar, além desse problema de autoincompatibilidade, olha aqui, ó, essa flor aqui ainda vai abrir e provavelmente não vai segurar, né? Por causa desse problema. Quanto mais diversidade genética tiver no plantio, melhor. Esse pé aqui, ó, poderia ser um problema de adubação? Poderia. Mas não, vocês percebem que ele está um pé de maracujá bem vistoso, bem verde. Poderia ser praga, doença? Poderia também. Mas não é. Ele não tem sinal de doenças, não tem sinal de pragas. Então, quando a gente vai cortando, vai excluindo as possibilidades, a gente percebe que de fato está acontecendo uma autoincompatibilidade. Ou seja, precisa de uma outra planta que eu pretendo plantar lá na frente para fazer companhia para esse pé de maracujazeiro e ao mesmo tempo fazer a polinização cruzada dessas plantas, uma polinização cruzada para evitar esse problema aqui, ó, de estar caindo esses botões florais a todo momento. Então, para você que tem só um pé, plante mais um, ou quando for plantar no seu cultivo, plante a maior diversidade possível de plantas, né, de mães diferentes, para fazer o cruzamento dessas flores aqui, para que não aconteça o problema da autoincompatibilidade genética nesse maracujazeiro amarelo, tá bom? Então essa é um possível problema que é muito comum no maracujazeiro para você estar resolvendo aí no seu cultivo, caso as suas flores não segurem